Assim, a mesma situação foi o caso do DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto, que também fez toda essa série de projetos e daí está habilitado a buscar recursos junto ao BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, junto ao BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, junto à Caixa Econômica Federal e também recursos do próprio OGU. Né? Então, a consultora, que representa um valor muito pequeno em relação ao custo total da obra, na verdade, a obra se torna muito mais barata se tiver um bom projeto, se tiver feito um projeto com muita calma, com bastante tempo. Então, eu acho que essa ação que foi desenvolvida pela Câmara, pelo Executivo e pela Câmara, ela reveste vital importância. Acreditamos, juntamente com o setor, que há um potencial de crescimento da arrecadação do setor, tendo em vista que nós tivemos uma queda da arrecadação nos últimos anos, até pela fuga das empresas de Porto Alegre, exatamente pela carga tributária, alegando que havia em outros municípios, como há, cargas tributárias menores. Tem situações em que os impostos locais são maiores do que de outros municípios, então as empresas concorrentes têm essa vantagem. Então nós somos obrigados a trabalhar com uma margem de lucratividade muito inferior para poder concorrer com essas empresas. E muitas vezes perdemos licitações pelo fato do imposto ter sido maior, né, que pesa. Né? Justamente essa é uma grande vantagem dessa nova mudança com relação ao ISSQN, que vai nos permitir uma competitividade maior e mesmo trazer para Porto Alegre a execução de projetos que, por razões econômicas, nós temos que desenvolver em outras cidades. Né? As empresas que tinham escritórios, que desenvolviam projetos em outras áreas e passarão a concentrar suas atividades em Porto Alegre justamente para garantir essa redução de alíquota. Com certeza, além da renda, também deve aumentar aí a questão de postos de trabalho. Sim, aumenta os postos de trabalho, aumenta o emplacamento de veículos em Porto Alegre, que também vai dar uma maior arrecadação de IPVA. Com o aumento de postos de trabalho, vai aumentar a circulação de salários, de riquezas. Isso é, inegavelmente, uma melhoria para o município de Porto Alegre. Menos imposto vai dar mais competitividade para a empresa situada em Porto Alegre, para concorrer com empresas do país inteiro. Se a gente observar em outras cidades, estados ou União, não é algo comum, não é algo costumeiro fazer um compromisso de redução temporária de alíquota. Né? E ainda mais criando um compromisso para o setor de que essa alíquota permanecerá reduzida indefinidamente se mostrar um prazo exíguo também de 10 meses de que eles têm esse potencial de crescimento, de manutenção ou de crescimento da arrecadação. A política tributária dessa gestão da Prefeitura de Porto Alegre está sendo uma política tributária inteligente. Não é simplesmente arrecadatória. E outra, todo benefício está sendo dado condicionalmente. Ou seja, as empresas receberam uma redução importante de alíquota, foi 50%. Agora, elas estão comprometidas a manter ou aumentar a arrecadação. Caso isso aconteça, o incentivo é prorrogado. Caso contrário, corta-se. Nós estamos aí em observação. Em alguns setores nós tivemos uma queda razoável da arrecadação, publicidade e propaganda é mas nós estamos aperfeiçoando porque a gente não desistiu da ideia de cobrar menos, ter uma alíquota menor e ter um maior número de contribuintes dentro da nossa malha de arrecadação e, portanto, dentro da formalidade. Por isso é importante esse compromisso do setor com a Prefeitura nessa questão da tributação. Por isso é que é importante a gente negociar com o setor, com o sindicato, com o representante daquele setor. Não nos adianta pegar empresas individualmente, né? E por isso nós estamos procurando os setores organizados, como já foi publicidade e propaganda, recapagem de pneus, agora projetos na área de engenharia, e nós temos pelo menos 2 outros que nós estamos negociando também com os sindicatos organizados, uma forma de fazer com que volte a atividade econômica para a cidade e com isso todos paguem menos. Né? O setor vai crescendo em Porto Alegre, eu tenho certeza, pela natureza de um projetista. São pessoas talentosas, altos salários, na frente de um computador, usando experiência e conhecimento acadêmico diferenciados para fazer bons projetos. Foi dito aqui nas entrevistas que um bom projeto é decisivo no custo e na qualidade de uma obra. Imagina uma estrada que não é lançada exatamente no eixo que deveria.
talvez tenha movimentação de terra muito maior do que o previsto, ela vai sair mais cara, ela vai demorar mais tempo para ser feita. Então, é um bom projeto que nasce uma grande obra, seja ela uma estrada, um viaduto, uma ponte, uma obra de saneamento, uma barragem, uma adutora de água, enfim, os campos são imensos. E eu acho que a importância desse programa é mostrar para a população de Porto Alegre algo que a gente não percebe muito, que por trás daquela perimetral que vocês conhecem na cidade, muito tempo antes, houve um bom projeto de uma empresa de engenharia. E seria muito importante que as empresas de Porto Alegre fossem mais competitivas, porque uma obra dessa é licitada nacionalmente. Uma obra da terceira perimetral em Porto Alegre, se não houver empresas competentes em Porto Alegre, vai ser feita por uma empresa do Rio de Janeiro, de Brasília, de São Paulo ou da Paraíba. O nosso objetivo é fazer com que as obras da cidade, os projetos sejam feitos por empresas daqui e torná-las competitivas para que elas consigam pegar encomendas no Brasil inteiro. Nós estamos sendo um pouco corajosos em fazer isso, porque Porto Alegre está se recuperando de 3 anos de déficit orçamentário, quer dizer, a cidade gastava mais do que arrecadava até 2005. E a nossa perspectiva é retomar então esse equilíbrio, até porque isso é fundamental para o município, senão nós não recebemos dinheiro internacional. E os investimentos, pelo menos nos últimos 30 anos em Porto Alegre, é sempre com recurso internacional. Então, nós temos que estar com as nossas contas em dia. Bom, mas nós também queremos aumentar a arrecadação. E o elemento para aumentar a arrecadação, existe um compromisso de todos, e eu acho que ninguém hoje tem coragem de propor um aumento de tributos para a população brasileira. Então, a perspectiva é o quê? Nós arrecadarmos melhor, né? E arrecadarmos de mais gente, porque nós sabemos que muitos ficam fora da arrecadação. Não há dúvida que qualquer tributo é repassado para o consumidor final. Se nós pudermos, no setor de projetos, reduzir a carga tributária e essa redução for repassada para a construção e ao consumidor final, entidade privada ou pública, isso é uma forma inteligente de tributar. Nós queremos fazer isso de forma que a arrecadação permaneça no mesmo patamar ou cresça. Em 2007, essa arrecadação foi algo em torno de 1,2 milhão. Então, se ficar nesse patamar com um pequeno crescimento, é algo satisfatório para nós, mas sem dúvida é um desafio para o setor. Nós vamos, na verdade, resgatar aquela quantidade enorme de empresas que haviam saído daqui do município de Porto Alegre, elas vão retornar ao município de Porto Alegre. As nossas empresas, elas trabalham em nível nacional. Ou seja, um projeto que a gente desenvolvia no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Minas Gerais, nós vamos trazer para desenvolver aqui em Porto Alegre, nós vamos gerar mais emprego aqui, e nós temos certeza que o compromisso que está sendo assumido pelo Sinaenco, avalizado pelo Cicepot, certamente vai propiciar, eu até diria assim, nosso compromisso é de manter pelo menos o mesmo valor. Eu particularmente acho que nós temos chance, tá certo, de no primeiro momento manter esse valor e no ano seguinte certamente aumentar esse valor. Não só as empresas estariam voltando para cá, nós estamos incentivando a criação de novas empresas. E eu explico como. Quando uma empresa de engenharia ganha uma grande licitação, normalmente ela não tem uma capacidade instalada dentro de casa. O que ela faz? Ela terceiriza parte da sua encomenda para outras empresas. Isso permite surgir novas oportunidades empreendedoras para os nossos engenheiros. Ou seja, aquele estudante de engenharia que está ingressando no mercado de trabalho, pelo fato de que as nossas empresas estão mais competitivas, ele próprio vai se tornar um empresário do setor. Quer dizer que baixando imposto dá para arrecadar mais e ainda gerar empregos? É tudo que nós queremos, né? E a gente acredita nisso. É claro que isso não é uma coisa automática, não é uma coisa que acontece de um ano para o outro, mas eu acho que a gente tem que investir nessa ideia. O benefício disso, Simone, vai muito além de 10 meses, 2 anos. Isso aí é uma marca que vai fazer de Porto Alegre uma cidade conhecida nacionalmente como uma cidade de excelência na área de projetos de engenharia e consultoria. Outros setores da economia no município de Porto Alegre são bem-vindos e a Câmara de Vereadores está à disposição para ajudar a elaborar os projetos ou aperfeiçoá-los. O importante é nós tornarmos Porto Alegre uma referência em empregos e empresas de qualidade, gerando renda para que todos nós desfrutemos de uma cidade melhor. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.